Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site e vambora. Conforme nós profetizamos, o Justin Trudeau caiu, né? Sim. Então, para quem não sabe, ele resignou como primeiro-ministro e como líder do partido. E então, cara, o governo dele caiu. A gente falou disso no final do ano também. Todas as nossas profecias no final do ano estão se mostrando verdade, né? Então, o problema entre os ingleses e o Islã, o problema do governo do Trudeau, enfim. A previsão do Trudeau era, em defesa de você que está em casa, era bem fácil. Mas, enfim, Sim. aconteceu. E aí, cara, vale a pena a gente comentar por quê, né? Tipo, quem é o Justin Trudeau, né? O que ele significa. Eu acho que esse artigo aqui ele pontua bem, ele até pontua bem alguns pontos assim, mas dá para adicionar mais. E aí, basicamente é o seguinte, ele tá há 9 anos como primeiro-ministro no Canadá, então ano que vem seria o último ano dele, ele estaria fechando 10. No Canadá são 5 anos, né? Ele foi eleito uma vez depois de reeleito. E ele era do Partido Liberal no país, que, para quem não sabe, na anglosfera, liberal significa, tipo, progressista, sabe? Significa de esquerda. Pelo menos hoje em dia significa, né? Antigamente não era assim. E aí, ele era amplamente o farol glamuroso do liberalismo, né? Seria do progressismo ocidental. Mas, cara, o governo dele foi horrível, basicamente, né? Sim, cara. É simbólico o Trudeau pensar ele como um dos últimos líderes, o penúltimo líder vivo daquele dos gloriosos Obama Years, né, cara? Quando todo o projeto cosmopolita, globalista, neoliberal estava vivendo seus anos de ouro. Então o Trudeau ele já estava ali naquela época, ele era um líder mais imaturo, né? Ele entrou bem jovem, é um cara que se destacou justamente por isso. Sim. Tipo, uma figura... assim, é tipo um cometa assim, que passou na política canadense. Foi paradigmático à sua própria maneira, mas agora, como todos os outros, tá na hora de descansar, né? Sim. E o Trudeau, na minha opinião, ele foi o cara que foi mais longe também, né? Acho que não teve nenhum líder dos grandes países do Ocidente que foi mais progressista do que o Trudeau, né? Ele é o cara que mais avançou, né? Sozinho. Tipo, o Canadá hoje em dia tá num patamar de progresso. Sim. Aspas extremamente críticas, né? Aqui, irônicas até, se quiser. À frente dos seus concorrentes mais disputados, que seriam Austrália e Nova Zelândia. São dois países também que são bastante progressistas, mas que não tiveram a característica de serem conduzidos por um homem só e também, ainda por cima, não foram tão longe. Então a gente vai ponto a ponto em por que o Trudeau caiu, né? Porque que era inevitável e, enfim. Exato. E aí aqui esse artigo também, ele mostra bem como que o Trudeau, ele foi sofrendo uma metamorfose ao longo do governo dele de ficar menos liberal, né? E aí liberal na concepção clássica mesmo. Então, ele foi ficando mais autoritário, assim, ele foi erodindo os preceitos da democracia liberal, da separação dos poderes, do devido processo, das garantias fundamentais das pessoas e tal. E eu acho que esse caso ilustra bem o que está acontecendo meio que no mundo inteiro, assim, né? Que os liberais, né? Os progressistas, na verdade, eles estão se mostrando bem autoritários e é uma contradição, né? Porque, por exemplo, no Brasil, você vê as pessoas que seriam quem gosta do Trudeau, é quem mais fala de democracia, baixa ditadura e tal. Só que enquanto a pessoa está falando isso numa boca, na outra boca ela está lá erodindo os preceitos fundamentais da democracia. Mas, enfim, vamos lá. Então, conforme a gente noticiou, o Trudeau estava profundamente impopular e o que fez ele cair foi quando a ministra da Fazenda dele, né? Ela renunciou. Foi essa mulher chamada Freeland aqui. E ele estava tão impopular que, cara, 73% dos canadenses achavam que ele devia renunciar à liderança do partido, tá? Isso quer dizer mudar o paradigma do partido, né? O partido abandonar os anos do Trudeau e partir para uma nova visão. Incluindo 43% dos eleitores liberais. Então imagina que 73% do Brasil acha que, tipo, cara, o PT tem que abandonar o Lula, sabe? E, inclusive, 40% das pessoas que votaram no PT, entendeu? Seria uma coisa desse tamanho um pouco menor, porque o Lula é uma figura maior, assim, dentro do Brasil. O Brasil é mais místico que o Canadá, pô. Sim. E o Lula existe desde os anos 2000, né? E antes, né? Desde a década de 80. O Brasil é uma penumbra barroca, assim, e o Canadá é tipo uma mesa de cirurgia perfeitamente iluminada, assim. Isso é Enfim. E aí, cara... O principal problema, e todo mundo fala isso, é a economia. Então, apesar dos rebuliços sociais relacionados à imigração que tem, inclusive, literalmente próximo ponto aqui do artigo, o que ele tá mandando muito mal é a economia mesmo. O Jordan Peterson, que é canadense, né, ele publicou uma entrevista com Pierre Poilievre, que ele é o líder do Partido Conservador, provavelmente próximo ministro do
próximo primeiro-ministro do Canadá. Muito provavelmente. E aí eles discutiram majoritariamente sobre economia, que não é o que você esperaria de um cara tipo o Trump, assim, né? O Trump, ele tem as pautas econômicas dele, mas não é o foco. E as pautas econômicas do Trump são diferentes das pautas do Poilievre. Poilievre é um cara bem liberal, assim. Se eu tivesse que dizer a figura que o Poilievre ele é mais semelhante, é tipo, cara, misto da Margaret Thatcher com o próprio Trump, assim, sabe? Então, enfim. Vai ter que sambar um pouco, né? Jogar um pouco no espírito dos tempos. Sim, exato, mas é porque o Canadá, o Trudeau realmente mandou muito mal na economia do Canadá, assim. O Pierre Poilievre parece ser um cara bem tradicional, assim, ele tá naquele... próximo do republicano das antigas, né? Exato, aquele exatamente. republicano Reaganita, né? Reaganite. Reaganite. E, cara, só que o clima hoje é bem diferente, né? Então, mas é aquele negócio, né? A esquerda, ela até é uma coisa coerente no mundo inteiro, sabe? Existe uma ideologia de esquerda, uma ideia progressista, assim. Agora, direita, basicamente significa você não ser de esquerda, né? Então, eles se adequam muito ao país. Então, por exemplo, o Javier Milei, ele não tem nada a ver com a Giorgia Meloni. Nada. E os dois são meio que de direita, mas a Giorgia Meloni... Desculpa, eu tava falando da Giorgia Meloni. Eu acho que a Marine Le Pen é um contra-exemplo mais forte. Porque a Marine Le Pen não tem nada de liberal na economia, nada. Basicamente, a única pauta dela é imigração, a pauta mais forte. E o Milei, ele só fala de economia. Mas por quê? Porque o problema na França, nos olhos das pessoas mais conservadoras, é a imigração. E o problema na Argentina, né, nos olhos de todo mundo, basicamente, é a economia. E o Canadá, por incrível que pareça, economicamente se assemelha mais à situação da Argentina. Então, por exemplo, aqui deixa bem claro que os impostos e gastos descontrolados de Trudeau tornaram os canadenses mais pobres, em parte devido ao seu imposto de carbono característico, que reduziu as rendas reais em todo o país. Então, antes da pandemia, o PIB per capita do Canadá era cerca de 80% dos Estados Unidos. Esse ano vai ser apenas 70%, segundo projeções. E se você estender mais ainda essa série histórica, fica mais gritante. Antes do Trudeau assumir, o Canadá e os Estados Unidos tinham a mesma renda per capita. E agora já está em 70%, ou seja, ficou bem para trás, né? Duas coisas aconteceram, né? Os Estados Unidos deu uma porradinha. Mas nem foi uma senhora porrada o PIB dos Estados Unidos, sabe? Na época do Bush estava crescendo mais e tal. Pois é. Porque o mundo inteiro tá uma merda, e os Estados Unidos tá parecendo bom em contraste. É basicamente isso. Tem essas inovações assim mais recentes, elas partiram basicamente dos Estados Unidos e permitiram, né, que a renda média lá desse mais uma escalada assim, nos últimos anos, ao passo que a Europa e Canadá, Exato. Commonwealth no geral, né, Austrália o Canadá também. é anglosfera, né? Exato. O Canadá, né, ex-domínio britânico, até tardiamente. Isso. E a questão é que é isso, né, cara? Tipo, 70% da renda média dos Estados Unidos parece um sonho, né, pra nós brasileiros, mas... Pô, dado que você tava empatado há menos de 10 anos atrás, é bizarro. Mas eu digo, como um integrante ferrenho do terceiro mundo, eu falo, uau, 70% muito bom. Mas, na verdade, isso é um sintomático de decadência, né? Exato. E é sempre melhor você tá fraquinho, mas ascendente, que não é a situação do Brasil, tá? Não. Mas, por exemplo, se o Brasil chegasse na renda de 60% dos Estados Unidos, o Brasil estaria numa posição muito melhor do que o Canadá está, estando, tipo, decaindo para meramente 70% da renda dos Estados Unidos. Sim. E aí, tem alguns comentários a serem feitos sobre isso, que é o primeiro o seguinte, imposto de carbono característico, né? Então, o Trudeau, ele era o poster boy, assim, da coisa climática. E sendo no Canadá, é especialmente ruim, porque a economia do Canadá é muito pautada em energia, sabe? Então, o Canadá é uma economia avançada, então tem coisa industrial, tem serviços profissionais de alto nível e tal. Mas, se eu tivesse que dizer o setor que define a economia canadense, seria o de óleo e gás, assim. Sim. Pra quem não sabe, nos últimos... Acho que o Canadá sempre teve... E urânio, né? O Canadá é muito importante. O Canadá é a reserva de urânio dos Estados Unidos. Se eu não me engano, o único recurso natural que não tem nos Estados Unidos, basicamente, é o urânio. Enquanto. Exato. Até um cara um dia tá cavando aqui... Fazendeiro em Idaho, exato. Mas, eu acho, assim. Então, o Canadá é o fornecedor de urânio do Império Americano. E, enfim, o Canadá meio que sempre teve óleo e gás, principalmente na província de Alberta lá, que é tipo interiorzão, assim. Então, pra galera que manja bem de... geografia dos Estados Unidos, você tem tipo Nova York na costa atlântica dos Estados Unidos, você tem a Califórnia na costa pacífica dos Estados Unidos, e aí no meio você tem o Chicago, Detroit e tal. O Canadá, ele meio que é um país que é integralmente concentrado perto de Chicago, sabe? Que é ali os Grandes Lagos e tal, então é muito frio aquela região. Agora, se você vai lá pra Montana, que é indo mais na direção do Pacífico, você sobe pro Canadá, dos Estados Unidos, aí você chega em Alberta, que é o lugar que tem
a grande maioria do óleo e gás do Canadá. Indo para lá do Alasca, não é? Exato, exato. Então é na conexão entre a meiuca dos Estados Unidos e o Alasca. E o Alasca também é um lugar que tem óleo e gás e tem vários recursos minerais, assim, também. Uma coisa que eu sempre achei engraçada é que o Canadá é um país ártico, né? Sim. E eu não sei se alguém já viu declarações do Vladimir Putin sobre aquecimento global, mas ele é o entusiasta de aquecimento global, né? Porque isso implica diretamente como se a Rússia desbloqueasse mais territórios, né? Seus territórios árticos permanentemente congelados. Exato. Não, e até o pedaço... de tundra. Sim, ele fica melhor, né? Ele vai deixar de ser tundra e vai ser uma parada cultivável. Cultivável, assim. exato. E eu sempre pensei, o Canadá é o espelho perfeito do Ocidente nisso. É meio que se um país deveria cagar, é isso aí, politicamente correto, whatever, faça as associações que você quiser, mas o Canadá deveria cagar para aquecimento global. Porque, tipo, é meio que um país confinado a uma fina linha de fronteira com os Estados Unidos e com pressão para ocupar esses lugares que só não são propícios para a vida humana, entendeu? Seriam muito extremos. Enfim, o Canadá tem uma situação pior do que a Rússia também, porque tem um pedação do Canadá lá que é só pedra, sabe? Eu não sabia disso. Que chama-se shield, tipo escudo e tal, enfim. O Canadá tem uma geografia bem peculiar, mas sem dúvida esse argumento de campos... Sim. País com mais lagos. O argumento da expansão dos campos seria ruim, mas é isso, tipo, E quando teve a inovação nas últimas décadas de você extrair petróleo de formas que não eram extraídas antes, o Canadá talvez tenha sido o maior beneficiário, porque eles têm reservas imensas de petróleo se eu não me engano, nos Estados Unidos eles chamam de shale, né? Que seria tipo xisto betuminoso, e no Canadá é tipo, é misturado com areia, se eu não me engano, mas é uma coisa parecida, tipo um petróleo que a extração não é tão fácil quanto só furar no chão e começar a sair petróleo para cima, que é o que, tipo... O petróleo na Arábia Saudita é assim, o petróleo antigo nos Estados Unidos era assim, hoje em dia não é mais. Mas enfim, fato é, cara, o Trudeau ser o cara do aquecimento global é muito contraproducente do ponto de vista do interesse nacional canadense. E ele botou esse imposto de carbono, ele travou todas as construções possíveis de novos lugares de exploração, de novas refinarias. Agora, recentemente, com a guerra da Ucrânia, a Alemanha, principalmente, né, estava muito prejudicada com o fornecimento deles de gás natural, né? Então, porque eles recebiam da Rússia e aí proibiu o comércio com a Rússia, estouraram o Nord 2 lá, que era o gasoduto que atravessava o Mar Báltico. Exato. Estados Unidos. E aí os alemães chegaram pro Canadá e falaram, Canadá, por favor, pelo amor de Deus, por favor, vende gás natural pra mim. Baratinho. Nem baratinho, vende caro pra caralho, só vende, tá ligado? E aí o Justin Trudeau tava tipo... Desculpa, eu não vou poder. E parece que o Canadá tem uma vantagem natural, né? Porque o gás natural, ele vende-se... Quando você transporta ele, a não ser por gasoduto, você tem que esfriar ele pra cacete, pra você transformar ele em liquefeito. E o Canadá já é frio pra caralho. Então, tipo... Uma pessoa... Cara, mas parece que... É porque ele tem que resfriar... Nível, tipo, superfície de Plutão, assim. Então, mas, cara, teria como você fazer Teria como você fazer, tipo, gasoduto que joga lá pro lugar do Canadá que é, tipo, menos 30, entendeu? Aí você já... Deve ter um ganho, né? Tem ganho. É melhor que transformar ele em líquido, tipo, na Arábia. No Catar, exato. E o Trudeau tava, tipo, não. O Japão tava pedindo também, o preço do petróleo tá caro, o fornecimento do Irã e tal, porque... Os países asiáticos, eles pegam petróleo do Oriente Médio, pra quem não sabe, né? Tá difícil e tal, com essas coisas de Israel, sei lá. Pelo amor de Deus, Trudeau, vende gás natural pra gente. Não vai rolar, não vou vender. Cara, que é engraçado que em outra ponta também, né? Esses espaços de exploração de petróleo no Canadá são em áreas remotas, né? Que são reivindicadas por tribos indígenas. E aí, enfim, ok, o Canadá, isso é importante, óbvio que é. Beleza. Mas aí o Trudeau era tipo um hiper garantista de terras indígenas. Sim. E aí você boicotou muitos campos de exploração e acordos de exploração, gasodutos, whatever. Então ele também deu uma bela travada, assim, nesses projetos de integração para garantir terras indígenas lá, né? Sendo que esses acordos na América do Norte, eles são feitos diferentes no Brasil, né? Então, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos, nas terras que são dos índios, qualquer exploração econômica beneficia eles muito, né? Muito. Então, eles são riquíssimos, né? Exato, eles são riquíssimos. O Trudeau, ele podia só fazer um acordo, que é tipo, cara, que tal a gente explora o gás natural e dá pra, tipo, 5% pra vocês, assim, sabe? Não, inclusive... Eles sem dúvida topariam. A questão do ameríndio canadense é engraçada, né? Porque meio que eles também não são contemplados pela lei, então eles vivem, tipo, numa subsociedade extremamente violenta lá, tá ligado? Propensa a alcoolismo de todo tipo. Sim. É uma merda, é uma tragédia, na verdade, entendeu? Tragédia. Eles só aparecem periodicamente lá no parlamento canadense, com seus trajes típicos e tal, Trudeau, não, beleza, eu vou
deixar vocês viverem num deserto congelado. E aí, tipo, eles voltam pra, tipo, assassinato e alcoolismo. É bem triste. E, além disso, tem outros fatores econômicos também, que o Justin Trudeau, ele é um grande entusiasta de regulamentação, né? Então, ele, cara, basicamente travou a construção de novas casas no Canadá num nível bizarro. Tanto que, na entrevista do Jordan Peterson com o Pierre Poilievre, você vê, eles falam que, cara, lá no Canadá, se você for o canadense com uma renda média, você demora 30 anos de renda, sabe, de economias, não para comprar uma casa. Não, 30 anos para comprar uma casa, isso seria bom demais. Você demora 30 anos para dar entrada na casa, para dar entrada na hipoteca para você comprar a casa. Se eu não me engano, seria uma casa média, tipo, numa região urbana, então Ottawa, né, Toronto, sabe, as grandes cidades. Montreal. Ou seja, cara, 30 anos você poupando para você dar entrada na casa, Eles sabe? não tinha um gráfico disso? Tinha. Enfim, como o Antunes lembrou muito bem, aqui você vê a evolução do preço da casa nos Estados Unidos e no Canadá. Então aqui na esquerda você tem um gráfico dos Estados Unidos e é indexado para o ano 1980 ser a base 100, entendeu? Então você vê tipo 200, quer dizer que é o dobro do que era nos anos 80. E você tem tanto em branco a preço das casas, preço dos imóveis, né, o índice, e o azul você tem a renda disponível. E aí nos Estados Unidos, indexando tanto o preço das casas quanto a renda da década de 80, subiu mais ou menos em linha, né? Então, você vê, por um grande período, a renda estava subindo mais do que o preço das casas, aí isso aqui é a crise de 2008, obviamente, né? E aí, lá para a crise de 2008, ficou meio parelho, assim, e aí depois já voltou a baixar e tal, e só agora as casas estão voltando a ficar caras assim nos Estados Unidos, né? Sim. Você perceba que nos Estados Unidos tem um papo muito forte de housing crisis, né? Que é crise de habitação. A gente já até comentou que o próprio New York Times, que é um jornal meio establishment, já está falando sobre isso. Começando a tratar sobre isso aqui. A minha hipótese é que é referenciado geograficamente. Então é a regulamentação estadual que produz algumas housing crises locais. Exato, e que afeta justamente a Califórnia, Nova York, são os estados mais progressistas, enquanto em Austin, Rio de Janeiro, Texas, São Paulo. Enquanto em Austin, Texas, você chega lá, tipo, pô, R$5 você compra uma casa e tal. Exato. Mas enfim, vale a pena pontuar que isso aqui foi na crise de 2008, que foi uma crise, começou com uma grande bolha imobiliária, tanto que o valor dos imóveis caiu muito depois, né? Corrigiu, né? Exato. Agora, olha o gráfico do Canadá. Olha o que aconteceu no Canadá. Cara, aqui, infelizmente, não tem um ano, né? Fazendo uma regra de ter, seria mais ou menos no ano 2000. Começou a subir, deu uma porrada em uma queda na crise de 2008, mais ou menos, só que olha o tamanho da queda, olha como é diferente entre o Canadá e os Estados Unidos. E aí depois só começou a estourar muito e olha quão insano tá agora. E a renda estagnou, né? E a renda, exato. Estagnou, caiu um pouco, eu acho. Né? Ela tá mais baixa do que dos Estados Unidos, né? Se você... mas eu acho que ela tá com uma tendênciazinha de queda bem sutil. Então, exatamente. Desde que o Trudeau assumiu, a renda do canadense, ela caiu e tá andando de lado, né? Sim, e psicologicamente, cara, é meio que uma coisa que é garantida pra gente no... Eu odeio falar no Ocidente, porque o Brasil é meio que uma terceira coisa, assim, meio o Brasil, na minha opinião, ele conta como periferia do Ocidente. Nós, aqui da periferia do Sul, tem que tomar cuidado ao fazer sinais, né? Sim. Agora, está muito em voga, né? E aí, no caso do canadense, cara, é que meio que estava garantido pra gente que, pô, as próximas gerações serão mais ricas que as gerações que se passaram. Então, sim. Se você é um baby boomer, uau, você foi bem mais rico que seu pai da Silent Generation. Você é geração X. Uau, uma série de inovações tecnológicas que permitiu que você pudesse, da mesma forma, também acessar um meio de vida melhor. Agora, se você nasceu nos anos 90... Tá ferrado. Mano, piorou, entendeu? Você tá pior do que seu pai. Sim. E isso é preocupante pra caralho. Tipo, isso é extremamente estressante. Eu acho que é parte da sensação, assim, que a geração Z que tem, assim, que meio tipo, caralho, tá tudo uma bosta, esse pessimismo generalizado, né? Que é ruim, detrimental para a economia do país inteiro, né? Sim. E aqui tem outro gráfico que mostra a demanda por casas, né? A demanda demográfica e a construção de casas. E você vê que tem, tipo, a demanda só ficou muito mais alta do que a construção de casas, assim, absurdo. E isso que faz com que o preço porre, né? Tipo, sim. É básico. Se você não aumenta nem um pouco a oferta... Só que você aumenta muito a demanda, cara, o preço vai subir muito. Um lar, né? Uma casa é muito mais do que um commodity, mas é um commodity também, né? Sim. E é isso, né? Então, cara, tá bem ruim para as pessoas no Canadá em termos de economia. Só que esses não são os únicos problemas do Canadá. O Canadá tem mais problemas causados pelo Justin Trudeau. Então, imigração. O Canadá acolhe imigrantes há muito tempo. No entanto... mas só para continuar falando também, né? O problema da economia do Canadá, cara, tem sido que
ele tá ferrando todos os setores que são da classe trabalhadora, assim, do working class, É. né? Então, você ferrar as pessoas que trabalham na exploração de petróleo, cara, é justamente o cara meio que médio, assim, um cidadão médio, que faz um trabalho braçal e tal. Esse cara meio que tá sendo sacrificado pra, tipo, enriquecer o proprietário de imóveis de Toronto, assim, sabe? Tem um primo meu que ele morou um tempo no Canadá quando ele era jovem, e ele foi trabalhar no oil rig, entendeu? Ele Ele foi hit the oil oil rig, literalmente. E era outra época, assim, era uma época meio de prosperidade, sabe? De ganhar bem e tal. Conheço outras pessoas na minha vida também que chegaram a emigrar pro Canadá e eventualmente voltaram, mas eu não sei exatamente o paradeiro. Um amigo meu teve no Canadá há um mês. E aí? E ele falou que radicalmente caro, tá extremamente caro. Ele nunca. Ele tava morando na Europa, esse amigo. E aí ele Ou seja, não é como se ele estivesse morando num lugar barato Não, também, não. né? Mas se bem que ele tá na. Cara, Uber periferia da Europa. Ele tá tipo no sul de Romênia? Portugal. Ah, Ele tá. tá no Faro. E aí ele foi pro Canadá, não sei direito porquê. Ele falou, cara, é impressionante, mano. Tipo, comer no McDonald's foi um negócio que me comprometeu financeiramente no Caralho. Canadá, assim, nesse nível. Sim. Mas é isso, então a economia tá uma bosta. Sim. Agora a imigração. Boa. Também sempre foi muito de acolher imigrantes, né? Como a gente falou, tipo, eu conheço várias pessoas que imigraram pelo menos temporariamente pro Canadá. Mas pela primeira vez em 25 anos, a maioria dos canadenses diz que os níveis de imigração estão muito altos. O que é impressionante. Então, em 2022, 1,1 milhão de novos imigrantes chegaram. Pra você ter uma ideia, o Canadá, cara, ele não é um país tão grande quanto os Estados Unidos, não, cara. Eu nem conto com o Brasil, Não. assim, ele tem 40 milhões de pessoas. Imagina isso. Ele é do tamanho do estado de São Paulo. Imagina se chega a 1 milhão de pessoas, tipo, da Índia e tal, porque as pessoas que vão pro... Bangladesh. As pessoas que estão surreal. indo pro Canadá são do subcontinente indiano, principalmente, sabe? E lá no... Isso em um ano. É. Agora, o Justin Trudeau já tá no governo há 9 anos. Nem todos os anos Surreal. tiveram esse nível de imigração, mas, porra... Eles revisaram a política de visto, então a galera foi, né? Então, você podia ser absorvido lá dentro do Canadá com profissões mais qualificadas. Eu acho que isso foi o que Exato. chamou muita gente. Então, tradicionalmente, o Canadá, ele tinha o modelo de imigração que era a inveja do mundo, cara, que era o sistema de pontos, e aí eles eram muito bons em priorizar as pessoas que eram mais qualificadas, que iriam fazer um trabalho de mais alto valor agregado, ou então, tipo, iam lá para investir dinheiro para começar um negócio, esse tipo de coisa, sabe? E tanto que uma das pessoas que eu conheço que migrou pro Canadá foi lá por isso, era tipo, sei lá, professor universitário, uma parada assim, ficou um tempo lá. Agora não, eles revisaram e acabaram com essa parada. Então o sistema de imigração, que era tipo a inveja do mundo, jogaram fora e falaram, mano, vem aí qualquer um, tá ligado? Seu nome é Patel, você tá liberado, entendeu? Cara, eu queria fazer um episódio... A gente, infelizmente, vai fazer um episódio sobre visto. Talvez mas... Comenta aí se vocês querem ver o nosso input sobre a briga Do Elon Musk. Dentro do Elon Musk e da galera MAGA. mais nacionalista americano Porque na parada dos vistos. Eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Eu acho bastante interessante. Só pra ter uma breve, assim, depois pesquisa o Conselho de Administração do Banco do Texas, assim. Vai ser uma experiência bastante interessante. Mas a parada é que, cara, o que eu sei de pessoas que foram pro Canadá é que Ottawa, Toronto, tem bairros de imigrantes. Sim. Então tipo, não só você traz um monte de gente, como você só não existe nenhum esforço. Até que ponto existe uma identidade nacional canadense, né, cara? Vamos ser bem sinceros, é um país de cultura suave, não é um país de cultura dura. Com certeza. Porra, não é tipo, comer poutine, tomar lá maple syrup, isso não é o suficiente. O Canadá tem problemas de identidade cultural maiores ainda, né? Porque eles vivem na sombra dos Estados Unidos bizarramente. Então, tem uma galera americana que fala que o Canadá construiu a identidade nacional política deles em oposição aos Estados Unidos. Então, tipo, tem Estados Unidos, a terra do Land of the Free. E aí o Canadá é tipo... A terra dos escravos, tá ligado? É meio que isso, né? Confusão. É isso mesmo. E aí, bom... E aí a questão é que, cara, chega essa galera, tem lá o bairro chinês, essa pessoa... A pessoa que eu conheço que foi pro Canadá, ela foi estudar lá. E aí foi nesses negócios de... você ficar guest house, né? Sim. É isso, guest homes, eu não sei. Sim. Enfim, você fica sendo hospedado na casa da família. Ele ficou dentro de uma família coreana, tá ligado? Num bairro coreano. Ele não tem que ser tão mal assim, né? Podia ser um Não, paquistanês, né? mais ou menos, entendeu? Porque ele falou que, cara, era um sistema de valores bem coreano. Esse cara que... Ele por tem uma acaso experiência tem com o confucionismo. Exato, ele entrou tipo, na sociedade mais estratificada e opressiva do mundo. Ele queria ir pro Canadá, entendeu? E esse cara, que é meu parente, ele é um cara bem carioca, digamos assim. E aí, cara, ele tem que viver... Ele não aguentou 3 meses, cara, dentro da casa dos coreanos, mano. Ele disse que ele era maltratado e tipo, humilhado o tempo inteiro, cara. Caralho. Sobre ele não estar fazendo o suficiente, não se esforçando o suficiente. Ele foi inserido no sistema de valores coreano hardcore, assim, e tinha outros choques culturais, tipo banho, tá ligado? A família coreana não tolerava que ele se banhasse todo dia, mano, porque eles achavam um absurdo essa porra.
Mas tá ligado que asiático aparentemente não tem CC, né? É, coreano, especificamente. Ah, é? O coreano tem um gen que não tem CC. Então eles odiavam que esse meu amigo, que é brasileiro, não tem cheiro, normal, se banhasse todos os dias. E eles não compravam carne de... eu não sei porquê, mano. Não sei se era miséria. Os caras só não compravam carne de boi nunca. Ah, mas é muito caro. O Brasil é um país que carne de boi é bem barato, cara. Se mesmo no Brasil já é caro, tipo, comparado com frango, porco... Imagina os outros países que é, tipo, bem maior o delta, sabe? Aí esse meu amigo ficou sem tomar banho e ele desenvolveu psoríase. Caralho, e ele voltou pro Brasil, ele odiou tudo. Falou, foi uma merda, mano. Cara, botaram ele pra morar, tipo, na Coreia feudal, tá ligado? Mas ele deu um panorama de que, tipo, a cidade é cheia desses mas ele podia ter assim. adotado uma postura meio durão, assim, de Karate Kid, tá ligado? Tipo, não, meu irmão, vou me disciplinar aqui com os asiáticos. Eu teria achado irado, mano. Eu teria feito amizade lá com a família coreana, eu me amar, entendeu? Eu ia virar o... Eu não sei também se eu ia conseguir, não. Tu ia virar o queridão deles. Exato. Enfim. E é isso, cara. 1,1 milhão de imigrantes em um ano é uma quantidade absurda. Sim, por uma economia estagnada só não dá pra absorver essas pessoas. Exato. E é parte do fator da casa, é isso, cara. Tipo, tem muita demanda, entendeu? Naquela demanda demográfica ali, é meio que... Sim, tem a ver dá uma porrada em 2022, que eu imagino que seja o dado referente a... Ah, não, é literalmente aí, 2022. E aí, você vê aqui, índice de desemprego entre os jovens desde 2012. Ah, meu Deus. Outra coisa que o Peterson e o Poilievre falam na entrevista é que o clima de investimento no Canadá está muito ruim, né? Então, caso você nunca tenha parado para pensar sobre isso, ou te ensinaram, né? Isso é bem... O que eu vou falar é bem óbvio, mas pode não ser. Às vezes você não pensa e você não descobre, tipo... Os empregos, vaga de emprego só acontece se tem alguém investindo dinheiro, né? Uau. Então, se tá ruim para investir, não vai ter emprego para ninguém. E o Poilievre levantou as estatísticas que antigamente o Canadá, tipo, tinha umas métricas entre capital canadense investindo no exterior e capital do exterior investindo no Canadá, né? Então tem, tipo, meio que essa balança comercial de investimento, assim. E o Canadá, ele é um país com acúmulo de capital, né? Então, famosamente, tem várias empresas canadenses que investem no Brasil e tal. Acho que tanto eu quanto você, a gente já chegou a, tipo, tangencialmente trabalhar com esse tipo de coisa. Cara, Então, mas mesmo o Canadá investindo bastante no exterior e nos Estados Unidos, o Canadá tinha mais fluxo de capital para investir dentro do Canadá do que fora. Aí quando o Trudeau assumiu, ele botou tantas regulamentações onerosas e coisa ambiental e de índio, sabe? Essas coisas meio loucas assim. Só, tipo, parou o investimento no Canadá praticamente. E aí não tem emprego, sabe? Não tem nada assim. Tá enchendo de gente, o país ninguém entende porquê. Exato. Tipo, o mercado imobiliário, porra, estagnado, o preço das casas estourou, o preço da comida estourou, sabe? Só não foi muito abrupto, cara. Mas esperar pensar, caralho, ir de 40, ir de 30, tipo... Cara, aumentar 1 milhão no país de 40 milhões é bizarro, entendeu? Tipo, aumentar 2,5% da população em um ano, assim. Bizarro, mano. E não é como se fosse, tipo, bebês, sabe? Que vão lentamente que é uma coisa, adultos. Não, é tipo, pá! Exato. Ah, tá cheio de indiano agora no seu país. Exato. Entendeu? E eles falam isso. Entre esses imigrantes, há indivíduos que não compartilham os valores de tolerância e pluralismo do Canadá. Os Estados Unidos... Tipo, o Canadá, isso era uma das identidades políticas, assim, do Canadá, que era... na medida que os Estados Unidos ainda tinham um estereótipo de ser um país meio de caipira e meio intolerante e tal, o Canadá era tipo, porra, um país super progressista e tal. Uau. E aí eles levaram um bando de indiano e paquistanês, que é extremamente antissemita, assim, e parece que a parada do antissemitismo no Canadá tá bem ruim, que teve vários professores judeus, assim, na universidade, né, que, enfim, se você quiser achar judeus em algum lugar, dentre professores universitários, Não, é um lugar bem provável de você achar judeu, né? Ah, tá. Tem. Eles, tipo, cara, só pararam de ir pra aula, cara. Parece que o Gad Saad, que tá comentado aqui em cima, que é um judeu do Líbano, que ele saiu do Líbano por causa da guerra civil, né? Que a família dele seria morta se ele continuasse lá. Porque estavam literalmente massacrando os judeus, né? E ele foi parar no Canadá e ele ficou tipo, cara, eu vivi por décadas aqui, era, porra... Não vou falar que era o paraíso na Terra, mas era muito bom, tipo, nunca tive nenhum problema ser judeu. E ele não é tipo um judeu religioso, ele é tipo um judeu ateu, sabe? Como mais dos judeus são, né? E ele falou, tipo, e ele sabe em parte disso, ele ficou tipo, cara, não tava dando pra ser um professor universitário, cara. Tem os livros do Gad Saad que o Brasil tá devendo traduzir, literalmente. Mentira, não tem a tradução daquele livro? Do Wolfwire, do... Parasitical Mind? Não tem. Caralho, que loucura, porque esse livro foi um best-seller absurdo. Total, não tem tradução. Enfim. Tem que fazer uma coisa aí, ó, a editora da MBL, tem que traduzir essas porra aí. Enfim. Vamos lá. Além disso, crime, né? Que antigamente não era relacionado, mas infelizmente cada vez mais no Ocidente tem sido relacionado com imigração, né? Então... eu queria falar sobre imigração, que críticas maravilhosas ao multiculturalismo saem do Canadá.
é um dos lugares que protagonizam, tipo, porrada na rua entre sikhs e hindus, porrada na rua entre sikhs e muçulmanos, tipo... É surreal, entendeu? Tipo, você numa agenda multiculturalista, você importar, tipo, conflitos regionais, é surreal, entendeu? Cara, Tipo, se eu não me engano, no Canadá teve, tipo... teve a O governo passeata indiano Sikh mandou assassinar um cara que era, tipo, um espião paquistanês que tava no Canadá, assim, sabe? Tipo, cara... Trump tem falado sobre isso, né? Que, tipo, o Canadá é um risco, uma vulnerabilidade na perspectiva, tipo, de segurança interna, porque... Cara, enche de qualquer idiota entra, e, tipo, circula livremente pelo governo, porque não tem as paradas, tipo, o Pentágono, né? Não tem as paradas assim. Então é realmente severo, cara. Exato. E aí, o crime também disparando, então provavelmente deve ter um fatorzinho de imigração, mas eu acho que mesmo se não tivesse esse problema da imigração, você vê que, principalmente no lugar da angosfera em que os progressistas tomaram conta, cara, crime virou um problema gigante. Então, Nova York é um lugar que famosamente... Na virada do ano teve vários casos de... Tipo, teve um caso de um cara sendo empurrado dentro do metrô. Que você viu isso, né? Uhum. Tinha um cara na plataforma do metrô, aí chegou, tipo, era um morador de rua, drogado, assim, só... O trem tava chegando, ele deu um empurrão no cara, parece que o cara quase morreu. E o... Caralho, não morreu. Não morreu, o cara sobreviveu. Bizarro. E o cara que cometeu esse crime, ele tinha sido, tipo, solto recentemente, assim. Era um cara que... Pra você ver, os problemas idiotas, assim, que acometem o Brasil, não acometem só o Brasil. Ó. Se você morar no exterior, num lugar progressista, sim, você também vai Exato. sofrer isso na pele. Enfim, Nova York também teve o caso da mulher A mulher que foi carbonizada, isso foi bem mais chocante. Sim, que literalmente, cara, um cara embebeu uma mulher em álcool e acendeu. E pegou fogo até a morte, no metrô em Nova York. Tá filmado. Tá filmado, é surreal, assim. E na Califórnia, famosamente, também tem muito e tal. E... Como o Trudeau é mais progressista do que todo mundo, o crime acabou subindo também, né? Então, por exemplo, os homicídios aumentaram em mais de 50% em 2014 e 2022. O que, tipo, é bastante, né? Em uma base per capita, agora há mais crimes violentos lá do que nos Estados Unidos. Isso é surreal, né? Surreal, tipo... Os Estados Unidos é uma sociedade bem violenta, cara. Cara, o Canadá era tido como um lugar pacífico, né? Total. Eu acho engraçado, cara, que tem um youtuber famoso brasileiro que é progressista pra caralho. E ele foi no Canadá no ápice da febre, mano. E agora ele tá se fudendo, né? Quem é? Não só vai saber, é um cara de videogame. Ah, tá. Um abraço aí, coisa de nerd. Tá fudido aí no Canadá agora. Entendi, cara, que merda. Enfim. Que merda não, né? É. O cara queria isso, né? Sim. E no artigo eles falam que, cara, isso não é uma coincidência, é um resultado direto das políticas do Trudeau, que tem sido cada vez mais brandas com criminosos. Até mesmo dando explicitamente sentenças mais leves para as pessoas de cor, que é um termo que usa-se nos Estados Unidos, né? Isso aqui tá traduzido. Isso se traduz de uma forma meio racista pro Brasil. Exato, é surreal, assim. Mas é porque isso, teoricamente, Color, provavelmente ia pegar... People of color. Ia pegar, tipo, o cara paquistanês, Sim, assim, sabe? Enfim. South Asian, né? Que foram condenados por crimes. O que é surreal, né? Tipo, cara, você realmente vai dar sentença na pessoa baseada na cor da pele dela, tipo, pelo amor de Deus, tá ligado? Enfim. E aí teve o grande problema dos caminhoneiros, que por motivos de Covid, vacina e tal, teve a grande manifestação dos caminhoneiros, e o Justin Trudeau foi extremamente draconiano, assim. Então, eles estavam bloqueando ruas na capital, e, cara, o Trudeau, ele simplesmente falou, cara, esses manifestantes são algumas milhares de pessoas gritando e acenando suásticas, o que era bizarro, assim, tipo, não era isso, não tinha nada a ver. Ele invocou poder de emergência nunca antes usados pra roubar, ele bloqueou o acesso deles aos bancos, congelou as contas e suspendeu os cartões de crédito. Isso foi um negócio distópico pra cacete, né? Porque eu acho que foi a primeira vez que as pessoas já abriram os olhos no Brasil pra essa possibilidade, né? Que, tipo, cara, dinheiro digital, ele é mais controlável também, né? Sim. Cara, você fechar a conta da pessoa, impedir a pessoa... em inglês é debank, né? Você tirar desbancar, né? Cara, seria tipo... Desbancarizar. Desbancarizar a pessoa, não sei. Mas é você impedir que a pessoa acesse o sistema financeiro. Cara, é surreal, né? Tipo, o cara não consegue receber salário, né? Porque ninguém recebe cold hard cash, né? Ninguém recebe dinheiro vivo hoje em dia. Mesmo que fosse cheque, sei lá, 20 anos atrás, também não conseguiria descontar o cheque. Cara, você não consegue investir, você não consegue poupar, você não consegue financiar, você não consegue... Cara, você não consegue sacar o seu dinheiro que você tem na sua conta. E você ainda tem. Você não consegue usar o cartão de crédito. Sim, mano. Então, Full collar você tá de ferrado, melo, assim. mano. Você vai ter que ficar pedindo para as pessoas que você conhece, tipo, pô, mano,
Por favor. Compra uma carne moída aí pra mim, senão eu vou passar fome. Não, tu vai ter que pedir pro teu chefe pra você receber dinheiro vivo, né, mano? Mas se você às vezes quando você é caminhoneiro, você é meio que empresário, né, cara? Então você você precisa de um CNPJ, né? Não, enfim, no Canadá não é CNPJ, né? Mas enfim. Então, cara, foi uma resposta bizarra e profundamente antiliberal, que era só um protesto pacífico de cidadãos, assim, né? Então, tanto que depois foi tido como inconstitucional. Além disso, aqui vai falar sobre censura, né? Mas, pra quem conhece o Jordan Peterson, eu imagino que boa parte do público já deve ter ouvido falar, o que deixou ele famoso em primeiro lugar eram umas leis de restrição à liberdade de expressão no Canadá, né? E o Justin Trudeau não fez só aquela famosa que deixou o Jordan Peterson famoso lá em 2016 e tal, que era sobre pronome de pessoas trans e tal. O cara fez várias outras, assim, então... E revogaram o direito dele de atender, né, clinicamente lá no Canadá, né? E a Suprema Corte decidiu o contrário ao Peterson. Mas enfim, a parada é que, pra quem acompanhou essa parada do Peterson anos atrás, isso não era feito no sistema jurídico normal, era feito através de uma agência administrativa, entendeu? Então, imagina que você é o governo e ao invés de você regular, por exemplo, você vai querer ter algum crime de ódio e tal, beleza, você vai passar uma lei, a pessoa vai poder processar e isso vai ser decidido numa corte normal, então vai ter as garantias normais do direito e tal. Não. Era feito numa corte administrativa, sabe? Então, você era censurado por um órgão que tava, tipo, acima da justiça, sabe? Pico. E era um órgão 100% emparelhado por pessoas extremamente, tipo, raivosas ideologicamente, querendo censurar todo mundo e tal. A gente tá dando eu sei que a gente só tá dando o dark side das coisas, mas você tem que entender que a justificativa pra isso tudo era progresso social. Literalmente, tipo, sempre que a gente falar uma coisa ruim, você pensa, mas progresso social, entendeu? Sim. Mais multiculturalismo, mais... Além disso, falando do Covid, cara, o Canadá ele impedia que as pessoas que não tivessem tomado vacina saíssem do Canadá. Também, né? Então, se eu não me engano, o Jonathan Pajot, eu não sei se ele ainda tá preso no Canadá, mas ele se recusou a tomar a vacina por motivos religiosos, né? E, cara, ele só... Tá aí, ele mano. falou, tá lá, mano. Nunca saiu mais do Canadá. Tá É ligado? isso. Enfim. Eu literalmente me lembro que ia ter uma conferência nos Estados Unidos e ele falou, eu não posso ir. Ele é um homem de fé, né, cara? Tipo, eu não posso ir. Ele sendo ortodoxo de verdade, ele se sente excitado, mano, pela aprovação. Sim. Ele tá honrando o nome de Deus com isso. E aí, cara, enfim, se fosse no Brasil, né, você ia dar um jeitinho e tal, mas no Canadá talvez seja um pouco mais difícil dar jeitinho, né? Não sei. Censura, a gente já falou um pouco sobre isso, e aí ele era o grande campeão da desinformação, né, que virou uma pauta progressista, que é surreal, assim, isso é muito distópico, que ele reprimiu notícias, né, então, enfim, tem várias coisas aqui, nem vale a pena entrar, eles nem falaram das piores, mas a tal lei que o Jordan Peterson ficou famoso há quase 10 anos, fizeram umas bem piores, assim, recentemente. Tem essa parada do suicídio assistido, que só é bizarro, né? Isso só demonstra como é, tipo, cara, uma sociedade que tá mal, cara. Tá mal espiritualmente, entendeu? Isso é só louvar o diabo, tá ligado? Cara, eutanásia, a forma como a eutanásia foi conduzida, não foi, tipo, o direito à eutanásia. É tipo... Não é tipo, cara, você é uma pessoa que tá com um câncer extremamente doloroso, e aí nesse caso, excepcionalmente, você pode pedir pro médico pra desligar as máquinas e você vai morrer uma morte natural mais rápido. Não é isso. É literalmente tipo, cara, tem o casulo. Tem o pod, mano. Você vai pro pod da morte, você só vai morrer dentro da porra de um casulo de suicídio, sabe? E a questão é que o governo podia oferecer... A ideia tão progressista que é tipo... Pô, você não precisa morrer com dor. Você pode ter o direito à boa morte. Isso é um avanço, né? Antes você estava condenado a, tipo, porra, sei lá, ser carcomido por um câncer. Agora você pode ter uma bela morte dentro desse pod aqui que o governo canadense projetou. É um casulo, cara, literalmente. Cara, e é muito satânico, assim. Só que a parada dado que isso virou um recurso dentro do Canadá, um recurso médico, né? E pelo menos pra mim eu tenho que boa parte do pessoal que acaba escolhendo esse tipo de carreira ligada à medicina tem um pilarzinho de sadismo, assim, talvez, né? Ou então tem uma visão muito pouco transcendental do que é o homem, né? Uma coisa muito mecanística. E, mano, foi a febre do pódio do suicídio, cara. Casulo do suicídio total. E, porra, as estatísticas, e aí eu achava que, tipo, pelo que eu vi das mortes no Canadá, no geral, 2% de todas elas foram eutanásia. Aqui, ó. Em algumas províncias, cara, foi quase 5% das mortes. Tipo, cara, o teu médico te receita eutanásia. Teve caso surreal, cara, de gente jovem. Eu lembro do caso de uma garota jovem, 19 anos, diagnosticada com depressão crônica, whatever it means, né?
que ela, cara, preferiu o pod a viver, mano. Surreal. Isso é suicídio assistido, cara. Isso não é, me desculpa, isso não é eutanásia. Inclusive, debate sobre esse direito, né? Vamos regredir um pouco, mas, cara, isso é surreal. Isso é, tipo, maligno, entendeu? Maligno. Não dá. Não dá. Enfim. Isso é mais a decadência moral, assim, do que alguma coisa que tem um impacto necessariamente em todos os canadenses, mas enfim. Epidemia de fentanil, cara, nem vale a pena entrar em conta. Tipo, isso era uma parada que só tinha nos Estados Unidos, agora tem no Canadá também. A gente já falou sobre isso em algum episódio, né? A gente literalmente tava falando que tem o fentanil e estão criando o carfentanil, né? Que é o mais pica aí. Cara, isso foi até um coach que alguém... Que era o BEP. Exato. O BOP é o fentanil, o carfentanil é o BEP. Isso foi pica. Enfim, antissemitismo, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas a editora desse jornal, que é a Barry Wise, que é quem escreveu esse artigo, ela é judia, como boa parte dos melhores jornalistas americanos são. E, enfim, é uma parada bem cara pra ela e tal. E cara, tipo, desde que o Hamas atacou Israel, virou meio que uma pauta adotada por muitos grupos, assim, meio que uma oposição a Israel, mas principalmente pros progressistas, né? E aí o Trudeau, sendo o grande progressista, ele, até onde eu sei, não fez nada, não fez nenhuma manifestação. Mas ele meio que fez vista grossa pro pessoal que é antissemita mesmo. Que é antissemita mesmo. Tipo, né? Se tornou tolerado o antissemitismo dentro da esquerda, dentro do campo, assim, progressista de novo. Não é nem que propriamente os esquerdistas se converteram em antissemitas, né? Isso não é exatamente... Alguns sim, né? Mas isso não é o grosso. Mas é mais que passou a rolar uma vista grossa. Então, por exemplo, tem populações muçulmanas que se tiram diretamente agredidas pela resposta israelense. E aí, cara, essa galera só começou a estilizar pra caralho judeu na rua, lá no Canadá, o que é surreal, né? Surreal. E, tipo, via de regra, os judeus representam uma parcela relevante, assim, das elites dos países. Então, eu imagino que isso tenha também contribuído bastante pra queda do Trudeau. Com certeza. E aí, pra fechar, teve a morte do pai dele, né? Exato. Pra quem não sabe, tem esse meme. Alguns chamam que é teoria da conspiração, eu chamo mais de meme, porque é claramente uma piada hilária, que o Trudeau, ele é fisicamente muito parecido com o Fidel Castro. Você sabia que a mãe do Trudeau, ela se separou do pai dele por infidelidade, né? É? Enfim. Declaração pública na TV canadense. Pesquisa aí, cara, tem uns memes hilários, assim, comparando a fisionomia do Trudeau com o Fidel. Realmente, é meio parecido mesmo. Meio não, né, pessoal? É igual, é igual. É igual, mano. Ele tem o mesmo formato oblongo e sólido, assim, de rosto, tá ligado? Mas a personalidade é bem diferente, né? Porque, tipo, o Fidel Castro era tipo, um bully, assim, né? Um valentão absurdo. O Trudeau é, tipo, sei lá, um tipo Fidel tá pra assim, Cuba, né? assim como o Trudeau tá pro Canadá, pô. De certa forma. E aí ele ofereceu generosas condolências oficiais ao ditador cubano, tipo assim... Isso aí foi um dos hábitos do meme, né? Tipo, nessa época aí os memes sobre isso estavam pegando fogo. Exato. E aqui no Brasil, o Lula, né, o PT e tal, poderia meter essa, não seria estranho. Não. Porque... Quer dizer... Seria estranho, mas seria menos estranho, né? Porque a esquerda no Brasil, ela é, pelo menos a ala do PT, é descendente dos caras da luta armada na ditadura, que era uma galera que idolatrava o Fidel Castro. No Canadá não existia luta armada, entendeu? Então não tinha essa parada de idolatrar o Fidel Castro, pelo menos nessa época, né? Teve por um breve período ali na década de 50 e tal, enfim. Então cara. E aí, o resto do artigo falando que, cara, o que está acontecendo na política canadense não é uma parada exclusiva do Canadá, é um sintoma de um fenômeno mais amplo, né? É como a gente abriu o episódio. Que é o grande colapso do velho consenso. Foi o que eu falei, essa jornalista é muito boa, esse jornal é muito bom. Ele tá fazendo um bid, assim, para tentar ser o New York Times do século XXI, na minha opinião. Claramente é isso. E eles falam, porra, a análise perfeita, assim, é tipo, cara, é o antigo consenso que sustentava que imigração era um bem absoluto, o multiculturalismo é um objetivo final. Cara, literalmente o que a gente tava falando no último episódio, sabe? Sim. Quer dizer, no episódio que tá no site. Ah, é isso. Então confere lá. Aproveita Se você quiser ver a gente falando sobre a crise das gangues de violência sexual na Inglaterra, né? Sim. E vira membro também, que é R$8 Exato. por mês e você ajuda a manter essa bagaça. E, então, tipo, a Barry Wise, cara, trabalhou a vida inteira no New York Times, ela é jornalista e tal, ela é uma pessoa que tem origem na esquerda, entendeu? Então, essa crítica que a gente tá fazendo não é como se fosse uma crítica, tipo, meu Deus, extrema-direita. Não, é tipo, qualquer pessoa com bom senso reconhece isso, cara. Sim, cara. Era um consenso que sustentava coisas como multiculturalismo, imigração e deu errado. Tá. Esqueça, acabou. Tá na hora de amassar o papel e partir para a próxima. E, tipo, eu sinto que como brasileiros, a gente fala disso sem... Eu, pelo menos, eu não tenho particularmente Não tipo, ligo. eu não ligo o suficiente pra... Nossa, é a preservação da minha raça. Eu definitivamente não penso assim. Inclusive, sou semítico, entendeu? Mas a parada é que...
Cara, claramente tá errado, entendeu? Tipo, não tá legal. E meio que o mundo inteiro tá respondendo a isso ao mesmo tempo. Então, Exato. cara, read the room, né? Leia a Exato. sala. Enfim, um comentário sobre esse negócio, né? Cara, em geral, quando o nego fica falando essa parada de preservação da raça, é um LARP tão bizarro assim. Porra. Sempre são umas páginas anônimas no Twitter Idiota, que é mano. tipo, pô, mano, não faça isso, tá ligado? Mas enfim. Cara, também teve coisa de sexo, de gênero, essa parada de chamar tudo de desinformação, né? E aí o Donald Trump tá sendo o grande, tipo, bastião dessa possível nova ordem mundial aí. Tá, a coalizão dele é multirracial, né? Da classe trabalhadora, ou seja, caraca, a coisa mais inesperada possível, assim. A Giorgia Meloni governa talvez o país mais estável da Europa Ocidental. A Grã-Bretanha, o Keir Starmer está eminentemente desmoralizado. A Áustria... Interessante, mano. Tem outras coisas dessa situação agora do próximo ponto aí do Canadá que, pô, o Trump também tá fazendo um monte de declaração. Não é nem militarista, mas expansionista, sabe? Sim. E aí isso também daria um episódio legal, né? Tem as ambições geopolíticas de Donald Trump nessa segunda passagem, se você quiser esse Entender episódio. que é tipo, se é meme ou se não é tão meme assim, né? A gente vai ter que dar uma estudada, porque pra mim não tá claro também o que ele quer. Pra mim o canal do Panamá é sério pra caralho, o resto é mais zoeira. Assim. Groenlândia, o nego fala que a corrida pro Ártico vai eu ser também já o vi, Scramble for Africa do século XXI, e aí o Donald Trump quer se situar. Eu não sei, eu preciso estudar mais, entendeu? Eu não sei. Mas cara, é isso basicamente, Tá né? pago. Cara, Obama caiu Out. e pior do que cair, né? A visão dele do Partido Democrata foi destruída. Angela Merkel caiu e a visão dela da Alemanha está sendo demolida ao longo do tempo. O Keir Starmer tá lá, mas ele tá eminentemente desmoralizado. Sim. Na Alemanha foi a Giorgia Meloni. Na Itália. Desculpa, na Itália foi a Giorgia Meloni. O Berlusconi era meio alheio esse espírito assim do Nego fala que o Berlusconi era tipo Trump antes do Already Trump. Trump, né? Cara, só sobrou o Macron. Lula. Então, Lula é dessa época. sim, o Lula é dessa época. E o Macron também. Pra mim, os dois mais habilidosos politicamente. Sim. O Macron melhor o que o Lula. Macron moderado até, né? Em vários aspectos. Não, o Macron é o mais flexível, né? E aí o Lula meio que tá na dianteira mesmo, assim. Não rolou um revisitar crítico da coisa, sabe? Claro, bom, tem outros caras que não estavam no time do Obama, mas já eram da época, sei lá, Xi Jinping. Sim. Mod, talvez, eu acho. Não sei, eu acho que o Mod é... O Mod é da época do Trump, eu acho, cara. Né? Tanto que o nego chama ele de extrema-direita, o cacete A4 também. Mas enfim, o Xi Jinping, ele ainda tá aí também, mas porra, numa Exato, quem mais sobrou? Putin. Tá ligado? Entendeu? Saudades também dessa época aí que tinha o Armadilha já. Sim. Então cara, pra galera que achou que a história tinha acabado, né? Aparentemente ela não acabou tanto assim. Chupa Fukuyama. Vamos ver o que vai se desenrolar, né? Tá com... O Poilievre, que vai substituir o Trudeau no Canadá, é bem suave. Eu recomendo fortemente assistir a entrevista com o Jordan Peterson. Se em algum momento alguém já difamou o Jordan Peterson pra você falando que ele é um charlatão e tal, tipo, mano, pelo amor de Deus, o Jordan Peterson é um cara muito suave. Veja, o Poilievre é um cara muito suave, assim. Eu não vejo nem a mídia mais ridícula do mundo chamando o Poilievre de extrema-direita. Impossível. Tipo, a Globo, que talvez seja a mídia mais ridícula do mundo, não chamou o Poilievre de extrema-direita, sabe? Então, cara, o Canadá tá em mãos ok, tá, tipo, com a tendência de ir para mãos ok, mas estão bem ferrados. Né? Mas cara, é mais uma... O desafio é grande. O desafio é grande. Boa parte da entrevista do Peterson, inclusive, é sobre isso, sobre como que, tipo, cara, vamos assumir que você meio que já tá coroado, você vai ser o próximo primeiro-ministro. Mano, você tá pegando uma pica gigante, né? Você tem ciência de que a situação tá uma merda no Canadá. Sim. E aí o Poilievre tava falando que era só, tipo, meu irmão... Poilievre, que é franco-canadense. Sim, que é a população... Poilievre. Que ele é a população mais ligada a ideais conservadores dentro da Canadá, né? Essa identidade dúbia do Canadá, né? Anglo-francesa. Aí ele tá no polo, assim, mais conservador. Vamos ver qual é a visão dele pro Canadá, né? Eu acho cedo. Exato. Mas é isso, pessoal. Fica de olho. Esse foi o nosso Classe Show de hoje. Muito obrigado. Comenta no template aqui o que você achou. E segue a gente no site, no novosclasses.com.br, tem um conteúdo extra. A gente falou sobre o escândalo de gangues de abuso sexual na Inglaterra e tal. Segue a gente no Twitter, o meu @pessoa A99. @novos clássicos, eu roubei o @ do pessoa. E o canal Novos Clássicos também, a gente tá trabalhando. Botando pavê lá. Então, muito obrigado. Valeu.